E criança, um bebê que morre, que não teve nenhuma experiência, não teve. E não pôde ser batizada, por exemplo, ela vai para o inferno? Ou Deus entende que não teve tempo ou alguma coisa assim? Você entendeu que inferno é um ato deliberado do ser humano de a vida inteira ter negado já não se aplica o amor. Uma criança e um bebê. Não. Exato. Então, uma criança, vou responder um pouco mais amplo. Tá. Geralmente, quando eu vou nos programas... Suicidas também, né? Perguntam. Me lembra disso. Tá. Geralmente eu vou nos programas, eu nunca tenho tempo para explicar. Estou muito feliz de estar aqui no seu A maravilha de podcast é que dá para você dar todo o contexto, dar uma explicação maior. Isso é legal. A televisão fala aí. 1 minuto. Exato. Caramba. A criança, na verdade, existem vários tipos de batismo. Existe o batismo de água, existe o batismo de sangue e o batismo de intenção. Tá. Batismo de água é o batismo que a gente está acostumado, que é o batismo por ablusão, que é jogar um pouquinho de água, ou por imersão, Certo. que é mais os evangélicos que fazem. Não que nós cristãos não fazíamos. Por exemplo, eu estive agora em Betânia, fiz um Padre Missão, que quando eu viajo eu também levo minha equipe de televisão. Ah, é? E faço reportagem, Vou curiosidade. estar em Israel em janeiro, hein? Ah, é? Legal. Vou fazer minha primeira viagem. Posso te dar muitas dicas lá, viu? Nossa, eu tô louco porque por ir lá. Meu eu sonho. fui lá e gravo e mostro. Eu tenho Padre Missão no meu YouTube. Tem no seu canal? Tem esse? Tem. Vou ver. Padre Missão, Jerusalém, Padre Missão, não sei onde, Padre Missão. Eu não falei que eu sou inquieto, cara? Tem que fazer Eu faço as conteúdos. coisas. Então, água, eu fui lá em Betânia. E tinha uma cisterna para ser imersão. Então não é que os cristãos, os católicos não fazem. É que por um tempo, e até pandemias, a peste negra fez com que as coisas mudassem, né? O que a hóstia que era dada pão e vinho em 2 espécies, foi deixado o vinho por causa da contaminação. Entendi. Por isso que hoje é só hóstia. Por causa da peste negra, né? Bom, Foi por causa disso? por isso. Até então era igual o rito ortodoxo. Ia passando de um para o outro. Era uma colherinha. Era uma sopinha, desculpa usar o termo. Eu acho meio anti-higiênico. Total, imagina, cara. Toda hora. Assim, aquilo para passar doença, nossa. Mas então foi cortado por causa disso. Negra. Hoje, até algumas igrejas, se faz por intinção. O que é intinção? Você pega o cálice com vinho, você pega a hóstia, você põe e dá para a pessoa, sem tentar tocar. Mas não dá, acaba lambuzando. Mas, então a água, o sangue, são aqueles que derramaram o sangue por Jesus Cristo, os mártires. Certo. E por intenção, por exemplo, uma criança. Os pais tinham intenção. Então já foram batizados. Entendi. Tanto que se criou uma grande polêmica se uma criança que nasce morta podia ser batizado. Não, não pode. Na Igreja Católica, absolutamente. Nasceu morta, perdeu o hálito, o ruá, que é o hálito da vida, já não pode batizar. Mesmo uma criança, por exemplo, não foi batizado, está fazendo catequese e morre antes da data do batismo. Vai para o inferno? Não tem como ir para o inferno, porque ela tinha intenção de batizar. Entendi. Voltando, mas onde vão as crianças? O Bento XVI, que foi um dos papas atuais da modernidade, um dos homens mais inteligentes que eu já vi. Eu não li todos os livros dele, impossível, mas os livros do Papa Bento XVI são fantásticos. Ele tem uma tríade, que isso é independente de religião. Você quer saber sobre a pessoa de Jesus Cristo? Leia a tríade dele. Jesus na infância, Jesus na vida pública e Jesus ressuscitado. É um livro maravilhoso sobre Jesus Cristo. Acabou com o limbo. Antigamente se acreditava que tinha um limbo. Limbo era onde... O limbo não era o purgatório, então não era a mesma coisa? Não, limbo é onde ia os animais, as almas dos animais, porque animal tem alma. E as crianças. Então não. Onde que estão as crianças? Eu até joguei um joguinho de videogame que chamava Limbo. Eram 2 crianças. Você já jogou isso também? Não é? Sério? Bem bizarro, né?
Tudo preto e branco. Esse jogo é muito bom. Muito bom, inclusive, o jogo. Mas a igreja já aboliu o limbo. É por isso. Não é que a igreja mostrou que o limbo é uma nomenclatura errada, né? Que existe céu, inferno e purgatório. Tá. E os animais, porque os animais também vão ressuscitar, porque toda criatura vai ressuscitar. Não são só os homens, animais e plantas. Isso é mais cosmologia. Mas vamos lá. As crianças. Existe uma Santa Faustina Kowalska. Jesus apareceu para ela e deu duas grandes revelações. Uma, que ela foi até o inferno e viu o inferno. Algo horrível. O inferno, algo... Em vida, ela teve uma revelação de ir até o inferno e voltar. Até o inferno. As crianças também viram, né? As crianças Jacinta Francisca lá de Fátima. De Fátima também Nossa Senhora mostrou. Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para elas. Aliás, já foram falar os mistérios? Já, os três mistérios. Qual que era o último? O último... a gente vai cortando, né? Vai abrindo outras... O primeiro era... O primeiro era a conversão da Rússia. O segundo era da morte ou assassinato de algum papa? Não. O terceiro, esse. O terceiro. O terceiro. O segundo não lembro, mas o terceiro era da morte do papa. Tá. E que o papa subia uma escada e da cruz regadores de sangue. Nossa. Então é uma imagem forte. E o Bento XVI, não. São João Paulo II, no ataque, ele alerta que aquilo foi a revelação. Bento XVI, antes de morrer, porque muitos papas não queriam mostrar a revelação. Porque quando se torna papa, ele tem acesso. Era passado, ele queria acesso. Paulo VI leu e mandou guardar. No João 23 leu e mandou guardar que não ia revelar, que era exatamente a morte de um papa. E São João Paulo II leu e mandou guardar. Poxa. Que é guardado nos arquivos secretos da Santa Sé. Quando aconteceu o acidente, ele estava no hospital ainda, ele mandou buscar. E aí ele entendeu. Aí ele pediu a Lúcia, que ainda era viva, a terceira vidente de Fátima. Eram duas meninas ou três? Duas meninas, Jacinta, Lúcia e Francisco. Francisco morreu muito cedo, Lúcia viveu muito, mas Nossa Senhora disse que Francisco iria morrer muito cedo. Ah, é? Jacinta também morreu de tuberculose e Lúcia ficou idosa, morreu faz pouco tempo. Ele pediu para ela, chamou a Lúcia para... Eu interpreto assim. Você concorda com essa interpretação? Porque a interpretação é da igreja. Uma revelação é para a pessoa, mas a interpretação é da igreja. Entendi. E ela disse, sim, foi isso que aconteceu. Apesar de que Bento XVI, um homem elucidadíssimo, ele disse, lembremos que uma criança... Você tem filhos? Tenho, 5 anos. Agora você imagina, uma tinha 7, 9, 11. Uma criança de 11 anos ter uma revelação de Nossa Senhora. Nossa. Como fica? A cabeça dela é muito limitada. Ah, sim. Por mais que Nossa Senhora tenha dito coisas grandes, a compreensão era pouca. Então Lúcia diz isso no final da vida. Inclusive eu fui embaixador de um filme aqui no Brasil, que chama-se... Fátima. Fui embaixador desse filme aqui no Brasil. Fátima, O Segredo de Fátima. É lindíssimo. E Lúcia diz isso, que inclusive é interpretada por Sônia Abrão, isso? Sônia Abrão não, por aquela que fez o beijo, a viúva... O Lene pode procurar aí, por favor. É muito bem interpretada. Fátima, filme... Fátima. Oh, meu Deus, aquela que fez o beijo da Mulher-Aranha. Sônia Abrão. Sônia Braga? Sônia Braga. Sônia Abrão é a... Ele morreu e estamos tristes. Exato. Foi a Sônia Braga. Imitação da Sônia Abrão. Ficou lindo, parabéns. Não é que veio a Dani Calabresa aqui na sexta e imitou muito bem a Sônia Abrão. Então foi isso. Foi isso. E aí foi quando interpreta muito bem. E ela diz, o que eu lembro é isso, Papa. Só que lembre-se que eu era uma criança de 11 anos.
Então, a gente sempre tem que entender que o conteúdo de Deus tem um limitador, a revelação de Deus. Exato. A mente humana. Nosso intelecto, né? Nós somos pequenos diante da revelação. E então a criança você terminou de explicar, né? Para onde vai? Não terminei não. A gente parou na... Santa Faustina teve a visão do inferno. Ah, certo. Ela desceu e voltou. Quando ela saiu do inferno, que ela viu aquela coisa horrorosa, ela falou: Jesus, mas você não é a misericórdia? Como pode o inferno? Jesus respondeu para ela: sim, mas na misericórdia, para que eu possa ter misericórdia, tenho que ter justiça. E às vezes a gente esquece isso, a gente pensa que misericórdia é aceitar tudo e permitir tudo. E na misericórdia tem que ter a justiça, porque a justiça de Deus é diferente da do ser humano. Eu já vou voltar lá na história da criança. Para nós, o que é uma justiça? Eu quero que esse cara se lasque. Olho por olho, dente por dente. Justiça é, você fez, você paga. Deus não. Deus, a justiça de Deus não é um pecador punido. É um pecador arrependido. Não é um filho extraviado. É um filho reencontrado. Então, o conceito de justiça de Deus é muito mais amplo que o nosso. A Santa Faustina foi dada uma segunda visão, que ela perguntou também: e as crianças que morrem? Jesus respondeu: bem-aventuradas as crianças, porque as crianças que morrem são aquelas que estão em torno do trono de Deus, vendo-o face a face, porque são as criaturas mais puras que existem. Quando eu li isso no Diário de Santa Faustina, eu encontrei a resposta. Primeiro, para uma mãe que perdeu uma criança no útero, não a que abortou, e não uma sociedade que leva ao aborto, mas uma mãe dizendo para ela: você não perdeu a criança, você não deixou de ser mãe, você é mãe de anjo. Primeira coisa, é mãe de anjo. Segundo, onde está meu filho? Junto do trono de Deus. Então não se perdeu. Então, respondendo a tua pergunta, onde elas estão? São as criaturas mais puras existentes. Estão diante de Deus. Poxa.